Representando a Associação Nacional de Emprego Apoiado, recém-criada, recém mesmo criada, vai ter o lançamento agora, né, oficial aí, dia 28, sexta-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, dos vereadores. Eu queria depois fazer um pequeno vídeo, a nossa ideia, porque a gente sabe também é difícil, né, todo mundo deslocar, assim, o Brasil é um país grande demais, né? Mas a gente está pedindo para algumas pessoas de outros estados gravarem, né, uma pequena saudação para que a gente possa apresentar lá no evento no dia, né? Porque aí fica tem algumas pessoas que vão de outros estados, tem presença já confirmada. Que hora vai ser? Vai ser às 19 horas. 19 horas agora, no dia 28, lá na Câmara Municipal, no plenarinho. Acho que vai ter... estar em São Paulo. Você vai estar em São Paulo? Puxa, ótimo. Então já conto lá. Vai lá. Dá uma passadinha pelo menos. É importante aí, né, a gente fortalecer esse movimento nacionalmente. Tem o pessoal de BH, eu acho que vai um pessoal também do Nordeste, não lembro de onde, que já também estava confirmando alguma presença, enfim. Eu estou aqui até por conta disso. O emprego apoiado, acho que todo mundo conhece, né? Acho que já há algum tempo que a gente vem falando dele, em palestras e cursos e eventos. Eu acho que aqui em Curitiba, tanto Romeu, eu já estive bastante aqui também, o Romeu mais ainda, né? Sempre falando em emprego apoiado. Inclusive o Romeu mandou um abraço aí para todos. O Romeu é o presidente da Associação Nacional. Merecidamente, legitimamente, né? Não teria nenhum outro nome possível para o emprego apoiado ter um presidente do que o Romeu Sasaki. Não tinha nem... Eu brinquei com ele e falei, porque o Romeu... Eu que falei, Romeu, vai ser você. Ele falou, não. Por quê? Não precisa nem perguntar, né? Porque não tinha nem como, né? Assim, quando ele inicia, no comecinho dos anos 90, né, falar de emprego apoiado, corajosamente, né, porque... Nem se imaginava, né? E quanto que ele... Eu brinco que depois eu comecei a falar lá por 98, 97, já estava difícil ainda, né, mas estava um pouquinho mais fácil, né? Mas a gente brinca que quantos olhares tortos, né, a gente enfrentou nesses 10, 15, 20 anos aí, ele principalmente, mais do que eu. Então é com muita alegria que a gente vê que o movimento, tudo aquilo que não só a gente estou falando eu, Romeu, mas tem muitas outras instituições profissionais, né? Gente até que a gente nem conhece, nem sabe talvez, né? Mas já tenha batalhado por aí pelo emprego apoiado. Então chegar agora em 2014 com uma associação nacional, né? A gente aqui em Curitiba, dessa forma que a gente está hoje, né? Com essa escuta, com essa mesa aí bem representativa aí, né? Do movimento e enfim, de vocês aí, mesmo que não seja um emprego apoiado em si, né? Mas é toda uma história com a inclusão, com a pessoa com deficiência, né? Que tem todo um lastro aí que é muito bacana. Então ter essa relação com o emprego apoiado é muito bom. Então, dessas conversas que a gente já vem tendo, em palestras, encontros, cursos, enfim, seminários, e antes de ter já a associação, a gente percebia muito interesse, né, de muitos aqui pelo emprego apoiado, né, de não só o que é, mas como desenvolver, como trazer, para quem, como transformar em política pública, né, como transformar isso em projetos dentro de instituições, como é possível levar isso, ele é ou não é importante, da onde vem essa importância toda, né, que a gente acaba, porque precisa de uma associação nacional de emprego apoiado. Isso que era uma questão que a gente sempre se colocava, né, e como tinha esse interesse, né, e a gente, quando pensou, né, eu trouxe o estatuto, né, da associação aqui, para a gente conversar um pouquinho, quando a gente resolveu transformar um movimento que já vinha como rede de emprego apoiado, então, para quem não sabe, né, a gente vem se organizando desde 2008 como rede informal, a gente chamava de REA, né, onde a gente já basicamente trazia, o que o Estatuto traz é muito o que a REA já tentava fazer em termos de disseminação do emprego apoiado, de estabelecer o contato, né,
com outras pessoas e estados e cidades e tentar levar a ideia, já começar a mobilizar uma discussão em torno de política pública de emprego apoiado, né, com algumas questões em São Paulo, em outros estados também, uma legislação, né, a gente já começou a se mobilizar. Ele teve e tem ainda um foco muito na cidade de São Paulo, por lá já ter uma não que não tenha em outras cidades e outros lugares que tenham feito, né? Mas lá foi, acho que a primeira cidade que se organizou mais sistematicamente em torno do emprego apoiado e dando a importância a ele, enquanto mais do que uma metodologia, uma possibilidade, uma modalidade, uma possível política pública imprescindível para a questão da inclusão laboral da pessoa com deficiência e não só da pessoa com deficiência, muito mais amplo que isso. Então, lá foi o primeiro, realmente, não é estado, a primeira cidade, né? Foi a cidade, foi um movimento muito paulistano nesse sentido, né? Que também acabou incorporando depois algumas outras cidades próximas a São Paulo. Mas foi lá que a gente se organizou, né? E o emprego apoiado teve essa dimensão de que não, a gente sabia, até pela experiência de outros países, né? Em todos os países que tem emprego apoiado tem associação nacional. Olá. Oi, Ricardo. Chega aí, sente aí. Todos os países, né, que se organizam em torno do emprego apoiado têm associações fortes nacionais. A Associação Americana é uma das maiores associações, né? A RESE, né, muito conhecida, muito forte, muito atuante no Congresso americano, na elaboração de legislação, sabe? Política pública. A Associação Espanhola, idem, a Associação Inglesa, idem, a Associação Europeia, né? E não fazia sentido já há muito tempo não ter uma associação nacional. Então a gente resolveu transformar a REA, sabendo que, e é por isso que eu acho que a gente está aqui também, sabendo que a gente ainda não tem essa dimensão nacional, mas não dava para esperar. Eu acho que o Brasil demorou muito para cair a ficha do emprego apoiado. Então, a gente, na nossa percepção lá em São Paulo, a gente falou, não, chegou a hora de, se a gente vamos ser um pouco presunçosos nesse sentido, mas achamos que não tinha outra estratégia possível, e aí a gente pensou, não, a gente vai sim montar uma associação nacional e ao mesmo tempo fazer uma discussão nas outras cidades, nos outros estados, para ajudar a desenvolver, a disseminar, onde pontualmente já tem, fortalecer e trazer para junto, né? Porque você tem em Salvador, em Brasília, no Rio Grande, né, em Porto Alegre, você tem algumas, Rio de Janeiro, né? Tem algumas pequenas experiências, mas que precisam de alguma coisa que una, né? Isso. Alexandre, posso te interromper só um pouquinho? Pode. Posso pedir para você fazer uma breve explicação sobre o emprego apoiado? Pode. Estou partindo aqui, do princípio. Nem todos fazem parte já dessa rede. Então, entendi. se puder fazer uma breve explicação do que se trata o emprego apoiado, eu acho que vai auxiliar. Vou tomar uma aguinha antes. Quer um cafezinho também, um bolinho? Essas cadeiras nossas, elas escorregam no chão e você está balançando ela, então eu tô... Ah, é? Eu vou cair? Ela é praticamente uma armadilha. Eu estou preocupada. Obrigado por avisar antes que eu caísse no chão. É que o moço hoje caiu, então eu já estou alerta. Eu aviso você. Faz tão fique, né? A gente ajuda. Ou isso, né? Tá certo. Bom. Ainda mais que está filmando, depois nós mandamos pro falso. Eu quero filmar uma coisa legal para a associação, vocês vão filmar isso. Olha lá o tesoureiro da NEA, né? Caindo no Curitiba. Muito bacana, né? Mas enfim. Então, bom, vou explicar rapidinho então sobre o emprego apoiado e uma coisa, até já remetendo ao estatuto, que não é comum, mas a gente fez questão de constar uma definição de emprego apoiado no estatuto, né, para deixar claro o que a gente entende por emprego apoiado, né, para que as pessoas em torno disso, né, se juntem e transitem. Bom, emprego apoiado é enfim, ele surge rapidamente, contar a história, né, do emprego apoiado, bem rápido, surge no final dos anos 70, começo dos anos 80 nos Estados Unidos, prioritariamente com pessoas com deficiência intelectual, né, como contraponto a oficinas protegidas de trabalho,
que existiam nos Estados Unidos, como vocês sabem, foi o grande país das oficinas protegidas para esse público. Você tem lá milhares e milhares de oficinas enormes. Então, as pessoas percebendo que algumas pessoas que na época a classificação de deficiência intelectual leve, moderada, severa, profunda era muito presente na realidade dessas pessoas, eles percebiam que as pessoas que tinham uma deficiência aí considerada severa, moderada, profunda, né, de moderada para baixo, tinham muita dificuldade de se inserir dentro da lógica das oficinas, ou se iam sozinhos para o mercado, não conseguiam permanecer, e essa lógica de formação e de preparação, né? Então eu preparava, as pessoas nunca estavam prontas para o mercado de trabalho. Essa era a lógica que eles vieram se contrapor. Eles perceberam que eles que tinham que fazer alguma coisa diferente, porque já era o início da discussão do modelo social, né? Já começava ali uma pensar, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu sociedade, eu técnico, eu instituição. E começaram a inverter a lógica e falar, não, a gente precisa levar essas pessoas já para o mercado de trabalho, treiná-los lá, fazer essa inserção lá, batalhar para que as coisas aconteçam lá, mudar o jeito de treiná-los, mudar o jeito de estar junto com eles, de fazer essa inclusão social e principalmente batalhar por um papel social valorizado de trabalhador, né? Acho que a grande questão ali, que está presente ainda hoje, é isso, é a dignidade do trabalhador com deficiência que precisa de mais apoio, né? Não inseri-los em contextos segregados, não inseri-los em contextos não competitivos de trabalho. Esse foi a grande questão que até hoje acompanha o emprego apoiado, que é uma batalha, uma luta aí. E aí se criou uma figura que basicamente é o que sustenta o emprego apoiado, que é inicialmente chamado de treinador laboral. Depois começou a falar consultor, emprego apoiado, especialista em emprego, né? Foi mudando um pouco a nomenclatura, que é o que precisa, basicamente, num programa de emprego apoiado, seja ele público ou institucional. Ele também teve isso de, assim, eu não preciso de grandes espaços, né? Isso porque lá, como aqui, a realidade das instituições eram instituições que ocupavam 3, 4, 5 quarteirões e cresciam cada vez mais, né? E não paravam de crescer. E aí o emprego apoiado diz, não, para fazer a colocação eu preciso de uma salinha, 5, 6 consultores e vamos fazer mediação e colocar esse pessoal, né? Vamos tentar fazer esse processo acontecer lá fora. E aí se investiu muito na formação desse consultor, desse especialista, para também deixar de ser um profissional com uma visão institucional para ser um profissional com visão do mercado, das empresas, né? Do trabalho, para investir nessa lógica, nessa outra lógica, né? E ir ao encontro da necessidade também das empresas, enfim, para a contratação das pessoas com deficiência. Com o tempo, a metodologia foi se ampliando, começou a atender pessoas com paralisia cerebral, pessoas com autismo, transtorno mental, vários, né? Deficiência múltipla, enfim. Outras deficiências foram atendidas, mas sempre em um menor número, né? Porque depende muito da situação que elas estão. Até hoje não é... Então, se você pega a questão da surdez, o cego, enfim, eles não são um grupo majoritariamente atendidos pelo emprego apoiado, né? Mas são também atendidos, desde que estejam numa situação... A gente fala muito simplesmente assim, a pessoa precisa de emprego apoiado, ela é público-alvo do emprego apoiado, porque a gente tem que avaliar isso. Mas ainda hoje, basicamente, você tem esses grandes grupos que eu falei aqui, como grandes usuários aí, né, da metodologia e das políticas públicas. Em alguns países tem se ampliado, inclusive, a questão para trazer também outros grupos mais vulneráveis socialmente e economicamente para a metodologia, né? Vulnerabilidade social, econômica, imigrantes, mulheres vítimas de violência. E aí o leque vai se ampliando, mas ainda com uma coisa ainda de se experimentar, né? Sem saber se isso realmente vai ser emprego apoiado, mas já está começando a se pensar numa ampliação. E aí o emprego apoiado é isso, o consultor, basicamente, ele tem um processo, tem duas formas de se fazer isso. Você pode fazer isso institucionalmente, né? Mas a forma
que atende mais as necessidades desse grupo é a territorializada, né? Por isso que a gente vai batalhar muito pela política pública de emprego apoiado, porque o consultor trabalhar no território onde essas pessoas estão, né? Quando a gente fala em território, é o mesmo conceito que a saúde, a assistência social tem utilizado, né? De ir ao encontro e fazer um trabalho, por quê? Basicamente, você tem que ir até onde elas moram, onde elas estão, fazer uma análise contextualizada, né? E não mais diagnósticos fechados, modelo médico de comportamento, de atitudes, enfim, mas sempre uma visão mais na comunidade, ecológica, funcional, né? E hoje ainda mais facilitado por uma CIF, por uma convenção, né? Por toda uma série de instrumentos que a gente tem presentes aí. E você tem, lógico, também uma possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais institucional, fazendo esse trabalho com as pessoas, mas quanto mais apoio as pessoas precisam, ou seja, quanto mais situação de deficiência ou incapacidade, entendendo incapacidade pelo conceito da CIF, mais você tem que ir ao encontro nessa comunidade, porque é muito difícil que um instrumento que a gente tem hoje, você conseguir, né, fazer uma avaliação para o trabalho. A tendência com os nossos instrumentos é fazer avaliações que, na verdade, ainda trabalham muito na lógica do pode e não pode, né? A gente se limita muitas vezes a falar, olha, esse aqui pode, esse aqui não pode, dentro dos instrumentos mais tradicionais de avaliação, diagnóstico, que institucionalmente estamos acostumados a fazer, né? Ainda impregnados com o modelo mais médico, né? De visão da deficiência e de outras questões. E aí, então, você tem esse modelo, que é descobrir, que é o encontro dessas pessoas, territorializar isso, né? E aí, após isso, é você tentar descobrir um trabalho, e aí o termo emprego apoiado muitas vezes cria uma confusão, que é o quê? As pessoas acham que então é só trabalho, carteira assinada, CLT, regime CLT, e não é. O emprego apoiado, na verdade, é uma tradução do inglês, supported employment, então se traduziu o employment, né? O Romeu, quando traduz, nos anos 90, traduz employment como emprego, e está correto. Até porque a tradição americana é muito mais de emprego, né? Mas mesmo lá já se dizia que é qualquer tipo de trabalho. Então, você pode ter emprego apoiado relacionado com a economia solidária, qualquer forma de trabalho solidário, cooperativado, né? Então, eu incluir alguém pelo emprego apoiado, né, numa cooperativa, é emprego apoiado, né? Não é porque tem o termo emprego, né? Não é porque tem o termo emprego que eu não posso fazer esse tipo. A gente optou por manter, porque tem pessoas que falam, então vamos chamar de trabalho apoiado. É como uma marca já, né? A gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente vai mudar uma marca, porque ela deixou de ser só um nome que tem uma questão semântica para ser uma marca. Quando o Romeu traduz em 91, 92 para emprego apoiado e fica, a gente começa a usar, a gente faz palestra, usa, escreve um livro, usa, né? Faz uma política pública, faz uma legislação, vai tentar usar, quer dizer, você não pode agora falar de uma hora para outra trabalho apoiado, né? Que até poderia, semanticamente, né, a gente poder ampliar. Mas isso tem que ser uma discussão, resultado de todo um processo, né? Nesse momento, a gente optou por manter e explicar isso, né? Porque aí você territorializando isso, você tem também várias formas de enfrentamento da questão da pobreza, através de programas de geração de renda, né, de economia solidária nos territórios, nos municípios, né, que a gente poderia, inclusive, potencializar com a utilização do emprego apoiado, né, juntando as coisas, né, relacionando as lutas, né. Então, isso é o emprego apoiado, diz assim, vamos basicamente descobrir os pontos fortes, as habilidades e competências e as necessidades de apoio e tentar desenvolver um trabalho, né, customizado. Esse é outro termo que hoje em dia se usa também nos Estados Unidos, eles falam emprego apoiado / customizado, né, porque a customização é um elemento essencial do emprego apoiado. Então, muitas vezes eu vou criar uma situação de trabalho, entendam bem essa criação, não como uma criação que vai onerar a empresa, mas uma criação dentro de uma necessidade da empresa, que aí cabe ao consultor
fazer essa análise e vender essa ideia para o empresário, né? Esse é o grande trabalho do consultor, se formar para isso, se qualificar para isso e conseguir falar essa linguagem, né? E falar, olha, você precisa de alguém aqui que vai te atender essa necessidade, eu tenho quem vai atender essa necessidade, vamos fazer esse casamento acontecer, né? Basicamente é isso. Uma vez que aconteceu isso, você criou um trabalho, desenvolveu lá uma oportunidade, o emprego apoiado, um outro tripé importante, que é a terceira fase, é o acompanhamento. Acompanhar a pessoa no local de trabalho. Acompanhar, no início se acompanhava bastante, então você tem, no início lá do emprego apoiado, consultores passando horas e horas com a pessoa, né, acompanhando. Isso foi mudando no decorrer do tempo. Hoje a gente trabalha muito com o conceito de apoio natural, que é desenvolver os próprios apoios nos locais de trabalho, e você funciona mais como um consultor que sim acompanha de perto, né? Porque é importante acompanhar. Eu sempre esclareço isso, né? Que o acompanhamento não é visita. As pessoas confundem acompanhamento com visita, porque visita muita gente faz, né? Visita é uma coisa comum no processo de inclusão. Se visita, né? Para ver como está. Esse acompanhamento que o emprego apoiado diz é de uma proximidade, né? É de um estar muito junto do usuário e da empresa, para poder ajudar as questões e esse casamento acontecer de uma maneira legal, o treinamento no trabalho também acontecer e evoluir bem, né? Os resultados acontecerem de uma forma positiva e principalmente a inclusão social mesmo, a inclusão também nas relações, né? Facilitar isso daí é papel também do consultor. E o emprego apoiado diz uma outra coisa importante, que aí tem muito a ver com o modelo social mesmo também, que é a pessoa tem que ter esse apoio quando e onde ela precisar, na intensidade que ela precisar, no decorrer da vida laboral dela. O emprego apoiado deve estar disponível. Então, você começa, você vai, se ela precisar de novo, você está lá. Por quê? Porque o apoio é um aspecto essencial para dar certo a inclusão no mercado de trabalho. Eles precisam disso, né? A gente acredita que o emprego apoiado é uma tecnologia assistiva, né? Para quem precisa dele. Então, vai precisar dele com mais, menos intensidade, em algum momento da vida, pode deixar, né? Ele está precisando lá e pode não precisar do consultor, o consultor pode ficar muitos anos sem estar lá necessariamente, mas se precisar de novo, ele tem que contar com isso, né? E por isso que, de novo, a política pública é importante e fundamental nesse sentido, que é o que vai garantir o direito ao trabalho desse segmento da população, que a gente fala aí, que é quem precisa de mais apoio, que é o usuário do emprego apoiado. Basicamente é isso. Tem algumas legislações, todos esses países que eu falei têm legislações específicas, né, do emprego apoiado. Então, a gente percebe que o emprego apoiado tem sim uma importância, é diferente do que simplesmente um método, ele é muito mais que isso. Então, tem legislação específica e tem legislação trabalhista no trabalho que auxilia esse tipo de colocação. Então, hoje no Brasil nós não temos nenhuma legislação nem que cita, né, o emprego apoiado. A Lei Brasileira de Inclusão, a gente sugeriu aí um artigo, né, um parágrafozinho lá para falar de emprego apoiado, para pelo menos iniciar essa discussão. Ou seja, se você tem uma lei dizendo de alguma coisa, né, isso possibilita que municípios, estados, né, efetuem projetos, programas, determinem verba para um projeto, um programa. Então, esse é um primeiro caminho. E modificações possíveis e que precisam ser feitas em termos de legislação trabalhista que dê segurança para que a pessoa contrate através do emprego apoiado, para que a gente avance na modalidade do emprego apoiado, para que a gente atenda cada vez mais pessoas que realmente precisam de mais e mais apoio, como uma customização maior, flexibilização e customização de horário, de função maior. E para isso a gente vai precisar que exista um arcabouço jurídico que dê conta, que a empresa não se sinta, né, mais cedo ou mais tarde, vem alguém lá, bata na porta e diga, você está explorando, né, o trabalhador, você paga menos, paga mais, você está fazendo desvio de função, né, você está fazendo, sei lá, uma série de coisas que precisam ser vistas e por isso que também existe uma associação para ajudar
nessa discussão. Precisa ter uma associação para ajudar nessa discussão. Então, basicamente, isso é o emprego apoiado. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Se quiserem lá pelo assunto, você trouxe os livros? Trouxe não. Na próxima, então, ou tem em qual livraria tem, André? Não, na verdade, pela internet só. AGBook, www.agbook.com.br. Nessa própria AGBook também tem um recém-livro lançado do Flávio, gerente da PAI, que também, a PAI de São Paulo. Muito legal, que ele fala sobre a atuação do consultor em emprego apoiado a partir de uma visão psicanalítica, né? Muito legal. Você leu? Bacana, né? Bacana. O livro da Alexandre é excelente. Obrigado. Você repete o site, por favor. www.agbook.com.br. E enfim, aí alguém tinha uma pergunta ali? Desculpa. Justamente sobre o consultor. Nos países que têm legislação específica, essa legislação indica, mostra o que é, o que faz e como que a função de consultor. A formação, né? E isso é a minha curiosidade. Tá. O que é a formação do consultor? Porque parece que ele tem que estar em duas áreas, pelo menos, bem. Então, tem a formação é uma discussão. Isso não está muito claro. Nesses países mesmo a discussão ainda não está clara. Quem faz emprego apoiado, né? Precisa estar com que formação, né? Então tem desde a discussão que não precisa ser uma graduação superior, tem alguns, né, em alguns países, algumas pessoas acabam, um cara com formação técnica, bem formado, dá conta, outros acham que não, que tem que ter uma formação básica, ou na área de saúde, educação, enfim, e depois ter uma formação mais específica como consultor. Tem gente nos Estados Unidos que acha que tem que ter uma faculdade, emprego apoiado, enfim, tem para tudo que é gosto. Mas o que tem que se tentado fazer lá fora, pelo menos nesse momento, que a gente percebe, e a gente vai tentar fazer isso também, é garantir a qualidade do trabalho desse consultor e da formação. Então, quem for se denominar consultor, passar por um crivo, né, de uma experiência, de um curso, de resultados, de mostrar isso para que os seus pares primeiro digam, nós te reconhecemos, né? Independente da sua formação. Você pode ser psicólogo, terapeuta ocupacional, historiador, sociólogo, tá? Mas se você fez alguma formação, né, que ainda não, agora começou a existir, né? Uma primeira, não sei se vocês tiveram notícia, né? Tiveram, né? A gente deu essa notícia aqui, que começamos em parceria com a Unifesp, lá de São Paulo. Já está no meio do curso, né? Vai acabar agora em junho. Então, a primeira pós-graduação, a primeira especialização em emprego apoiado lá do Brasil, né? Específica para o emprego apoiado. A gente está muito feliz lá. Qual universidade? A Unifesp, Federal, a Federal de São Paulo. E aí tem os conteúdos mínimos que vocês consideram? E aí a gente pensou em algum, né, isso, então eles têm, a gente viu algumas, né, questão de disciplina, né, vai ter o TCC, o estágio. Uma coisa que eu acho fundamental para a formação do consultor é estágio. Ninguém pode se dizer consultor em emprego apoiado sem ter feito uma colocação. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E tem que experimentar, tem que fazer, tem que, né? Não é acertar ou errar, mas fazer, né? Fazer, porque o que acontece? Lógico, você tem muitas pessoas, com certeza espalhadas no Brasil, com muita experiência em inclusão, em colocação, beleza, né? Mas que você precisa depois garantir, o que eu fiz de mudança na minha prática, que chamei de emprego apoiado, que garanti que os valores do emprego apoiado estavam presentes, tanto na minha prática como na prática da instituição e no programa da instituição. Que isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu já faço. Mas faz como baseado em que valores, em que crenças, em que filosofia. Isso faz muita diferença. Às vezes parece que num primeiro momento não, mas faz muita. Então, a gente está criando esses parâmetros, aí acompanhando o movimento que tem lá fora, de qualidade, de indicadores de qualidade, tanto de programas de emprego apoiados, sejam públicos ou privados, institucionais, né, ou públicos, e a própria ética e código de conduta do consultor em emprego apoiado e qualidade desse consultor. O que ele faz?
E principalmente isso visto através da participação do próprio usuário, da família do usuário, né? Tentar implementar esse tipo de avaliação, de participação. Porque basicamente o que a gente trabalha no emprego apoiado? É bem básico. Existe um desejo, um interesse no trabalho, né, de trabalhar. É básico. Será que você atendeu isso desse usuário? Ou você fez colocação em qualquer, né, lugar por fazer ou por ganhar enfim, um recurso e você vai lá e faz, né? Isso eu estou dizendo porque lá também acontecem essas coisas, não é? A gente só olha para a gente acha que tudo funciona às mil maravilhas, não é bem assim, porque lá também essas distorções ocorrem o tempo todo, né? Então eles também ficam muito em cima para que isso não aconteça, né? A gente também aqui vai ficar. E aí, eu acho que com o tempo a gente vai entender, dentro da realidade brasileira, qual que é. De repente, aqui na realidade seria bom... de repente, sei lá, eu tenho bons educadores sociais? Tem uma tradição brasileira, não tem? De educadores sociais, de projetos? Tem. Será que eles também, né, poderiam dar conta, né? Você tem agentes comunitários, não tem? De programas de saúde, coisa, que trabalham muito próximo dessa lógica territorializada, né, de atenção. Será? Né? Eu lembro de um curso que eu dei que lá em São Paulo tem a APD, né? APD que eles chamam. Um programa de atenção à pessoa com deficiência intelectual no território, que vai em busca, faz uma busca ativa daquelas pessoas que estão, não estão sendo atendidas por nada, né? Ou já foram e deixaram de ser, estão nos seus territórios e desprovidos de qualquer coisa. Atenção, não só na questão, em todas, né? A questão da saúde, da educação, do trabalho, tudo. E muitas vezes uma posição de vulnerabilidade, né, extrema, né, de pobreza, e de várias outras questões, que precisam até ser vistas, né, antes para poder trazer essa pessoa para o mínimo de dignidade, né, para a gente poder inseri-los em outros processos. Então tem esse trabalho na APD. Aí tinha nesse curso muitos agentes que eles usam a mesma lógica de um PSF, né, do Programa de Saúde da Família. Tem um pequeno grupo de técnicos, então TO, enfermeira, psicólogo e agora fono, são 4. E esses 4 coordenam um grupo de 8 agentes comunitários, né, que vão até e fazem esse trabalho. E aí nesse meu curso de emprego apoiado tinham 5 agentes comunitários. Você precisa ver a participação deles, muito bacana, né, com uma sensibilidade, um olhar, uma atuação. Se a gente resgatar a história, por exemplo, das oficinas também brasileiras, quantos monitores, né, sem formação superior, mas que dão de 10 em muitos profissionais, não é? Essa é a realidade que eu acompanho nesses últimos 20, 25 anos. Então a gente fica meio assim, o que a gente vai fazer com isso? É ter que produzir conhecimento, entender, não tomar decisões precipitadas, que eu acho que nesse momento não vai... pode até a gente correr um risco de ficar uma questão de poder, né? Isso aí tem que ser de tal profissão, essa profissão não pode fazer isso. Vamos tentar resguardar um pouco isso e aí garantir sim a qualidade de formação de quem se diz consultor, garantir que outras iniciativas como essa da Unifesp, em outros, né, outras aconteçam, que práticas comecem a acontecer, que experiências, né, e evidências surjam das suas práticas, que aí um corpo crítico, né, passe de conhecimento e de pessoas, de profissionais, e que eu acho que pode acontecer muito rapidamente, porque você tem um bom material humano, né, com experiência, inclusão e coisa, que precisa de ser, né, aí, transformado, né, para o emprego apoiado. Mas eu acho que isso pode acontecer. E aí garantir qualidade, tanto do programa quanto do consultor. Tá? Bom, alguma dúvida? Você trouxe os livros? Trouxe não. Na próxima, então, ou tem em qual literatura tem a venda? Não, na verdade, pela internet só. AGBook, www.agbook.com.br. Nessa própria AGBook também tem um recém-livro lançado do Flávio, gerente da PAI, que também, a PAI de São Paulo. Muito legal, que ele fala sobre a atuação do consultor em emprego apoiado a partir
uma visão psicanalítica, né? Muito legal. Você leu? Bacana, né? Eu li, bem bacana. O livro da Alexandre é excelente. Obrigado. Você repete o site, por favor. www.agbook.com.br. E enfim, aí Alguém tinha uma pergunta ali? desculpa. Não, fala. Justamente sobre o consultor. Nos países que têm legislação específica, essa legislação indica, mostra o que é, o que faz e né, como que Sim. a função de consultor. A formação, né? E isso é a minha curiosidade. Tá. O que é a formação do consultor? Porque parece que ele tem que estar em duas áreas, pelo menos, bem. Então, tem a formação é uma discussão. Isso não está muito claro nesses países mesmo, a discussão ainda não está clara. Quem faz emprego apoiado, né? Precisa estar com que formação, né? Então tem desde a discussão que não precisa ser uma graduação superior, tem alguns, né, em alguns países, algumas pessoas acabam, não, um cara com formação técnica, bem formado, dá conta. Outros acham que não, que tem que ter uma formação básica, ou na área de saúde, educação, enfim, e depois ter uma formação mais específica como consultor. Tem gente nos Estados Unidos que acha que tem que ter uma faculdade pelo apoiado. Enfim, tem para tudo que é gosto. Mas o que tem que se tentado fazer lá fora, pelo menos nesse momento, que a gente percebe, e a gente vai tentar fazer isso também, é garantir a qualidade do trabalho desse consultor e da formação. Então, quem for se denominar consultor, passar por um crivo, né, de uma experiência, de um curso, de resultados, de mostrar isso para que os seus pares primeiro digam, nós te reconhecemos, né, independente da sua formação. Você pode ser psicólogo, terapeuta ocupacional, historiador, sociólogo, tá? Mas se você fez alguma formação, né, que ainda não, agora começou a existir, né? Uma primeira, não sei se vocês tiveram notícia, né? Tiveram, né? A gente deu essa notícia aqui, que começamos em parceria com a Unifesp, lá de São Paulo, já está no meio do curso, né? Vai acabar agora em junho, a primeira pós-graduação, a primeira especialização em emprego apoiado lá do Brasil, né? Específica para o emprego apoiado. A gente está muito feliz lá. Qual universidade? A Unifesp, a Federal de São Paulo. E aí tem os conteúdos mínimos que vocês consideram? E aí a gente pensou em algum, né, isso, então eles têm, a gente viu algumas, né, questão de disciplina, né, vai ter o TCC, o estágio. Uma coisa que eu acho fundamental para a formação do consultor é estágio. Ninguém pode se dizer consultor em emprego apoiado sem ter feito uma colocação. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Com certeza. E tem que experimentar, tem que fazer, tem que, né? Não é acertar ou errar, mas fazer, né? Fazer, porque o que acontece? Lógico, você tem muitas pessoas, com certeza espalhadas no Brasil, com muita experiência em inclusão, em colocação, beleza, né? Mas que você precisa depois garantir, o que eu fiz de mudança na minha prática, que chamei de emprego apoiado, que garanti que os valores do emprego apoiado estavam presentes, tanto na minha prática como na prática da instituição e no programa da instituição. Que isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu já faço. Tá, mas faz como baseado em que valores, em que crenças, em que filosofia. Isso faz muita diferença. Às vezes parece que no primeiro momento não, mas faz muita. Então, a gente está criando esses parâmetros, aí acompanhando o movimento que tem lá fora, de qualidade, de indicadores de qualidade, tanto de programas de emprego apoiados, sejam públicos ou privados, institucionais, né, ou públicos, e a própria ética e código de conduta do consultor em emprego apoiado e qualidade desse consultor. O que ele faz? E, principalmente, isso visto através da participação do próprio usuário, da família do usuário, né? Tentar implementar esse tipo de avaliação, de participação. Porque, basicamente, o que a gente trabalha no emprego apoiado? É bem básico. Existe um desejo, um interesse no trabalho, né, de trabalhar. É básico. Será que você atendeu isso desse usuário? Ou você fez colocação em qualquer, né, lugar, por fazer ou por ganhar um recurso, e você vai lá e faz, né? Isso eu estou dizendo porque lá também acontecem essas coisas, não é? A gente só olha
gente acha que tudo funciona às mil maravilhas, não é bem assim, porque lá também essas distorções ocorrem o tempo todo, né? Então eles também ficam muito em cima para que isso não aconteça, né? A gente também aqui vai ficar. E aí, eu acho que com o tempo a gente vai entender, dentro da realidade brasileira, qual que é. De repente, aqui na realidade seria bom... de repente, sei lá, tem bons educadores sociais? Tem uma tradição brasileira, não tem? De educadores sociais, de projetos? Tem. Será que eles também, né, poderiam dar conta, né? Você tem agentes comunitários, não tem? De programas de saúde, coisa, que trabalham muito próximo dessa lógica territorializada, né, de atenção. Será? Né? Eu lembro de um curso que eu dei que lá em São Paulo tem a APD, né? APD que eles chamam. Um programa de atenção à pessoa com deficiência intelectual no território, que vai em busca, faz uma busca ativa daquelas pessoas que estão, não estão sendo atendidas por nada, né? Ou já foram e deixaram de ser, estão nos seus territórios e desprovidos de qualquer atenção, não só na questão, em todas, né? A questão da saúde, da educação, do trabalho, tudo. E muitas vezes uma posição de vulnerabilidade, né, extrema, né, de pobreza, de várias outras questões, que precisam até ser vistas, né, antes para poder trazer essa pessoa para o mínimo de dignidade, né, para a gente poder inseri-los em outros processos. Então tem esse trabalho na APD. Aí tinha nesse curso muitos agentes que eles usam a mesma lógica de um PSF, né, do Programa de Saúde da Família. Tem um pequeno grupo de técnicos, então TO, enfermeira, psicólogo e agora fono, são 4. E esses 4 coordenam um grupo de 8 agentes comunitários, né, que vão até e fazem esse trabalho. E aí nesse meu curso de emprego apoiado tinham 5 agentes comunitários. Você precisa ver a participação deles, muito bacana, né, com uma sensibilidade, um olhar, uma atuação. Se a gente resgatar a história, por exemplo, das oficinas também brasileiras, quantos monitores, né, sem formação superior, mas que dão de 10 em muitos profissionais, não é? Essa é a realidade que eu acompanho nesses últimos 20, 25 anos. Então a gente fica meio assim, o que a gente vai fazer com isso? É ter que produzir conhecimento, entender, não tomar decisões precipitadas, que eu acho que nesse momento não vai... pode até a gente correr um risco de ficar uma questão de poder, né? Isso aí tem que ser de tal profissão, isso aí essa profissão não pode fazer isso. Vamos tentar resguardar um pouco isso e aí garantir sim a qualidade de formação de quem se diz consultor, garantir que outras iniciativas como essa da Unifesp, em outros, né, outras aconteçam, que práticas comecem a acontecer, que experiências, né, e evidências surjam das suas práticas, que aí um corpo crítico, né, passe de conhecimento e de pessoas, de profissionais, e que eu acho que pode acontecer muito rapidamente, porque você tem um bom material humano, né, com experiência, inclusão e coisas, que precisa de ser, né, aí, transformado, né, para o emprego apoiado. Mas eu acho que isso pode acontecer. E aí garantir qualidade, tanto do programa quanto do consultor. Tá? Bom, alguma dúvida mais? Eu tenho, porque eu não sabia nada disso, eu estou conhecendo agora. E eu nem faço parte da instituição desse nicho aí, mas aí eu não pude vir e eu vim, porque até hoje a gente participou de um evento e tal. Então eu não sabia nada disso, mas eu estou achando maravilhoso. Eu estou pensando já quem que a gente vai pôr nesse negócio. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte, desculpa a ignorância, esse consultor, ele vai ser ligado a alguma coisa, alguma agência, um estado, a empresa? E a segunda pergunta você disse que ele vai achar um lugar para a pessoa trabalhar. Então, no caso, ele vai procurar um lugar na empresa ou ele vai desenvolver um trabalho na empresa? Isso que eu não entendi. Isso, na empresa ele prioritariamente a gente deve desenvolver. Desenvolver é criar, desenvolver é você customizar. Então você entra dentro da empresa como consultor e tenta pensar junto com o empresário, enfim, com as pessoas responsáveis, depende do tamanho. O emprego apoiado também ele se pauta, a gente tem pautado o emprego apoiado não necessariamente relacionado intrinsecamente à lei de cotas, porque ontem mesmo eu estava contando hoje no curso da Unileu lá, que eu estou dando lá, que eu falei, ontem mesmo uma empresa
lá em São Paulo, que produz móveis, com 27 funcionários, me procurou querendo contratar. Na outra semana, uma empresa que também tem 30 e tantos funcionários de cosméticos, falou assim, olha, eu não consigo, ninguém me dá atenção. A Prefeitura de São Paulo me dá atenção, a instituição, não sei o que, outra agência de mediação, intermediação não me dá atenção, porque eu não preciso, isso um pouquinho, eu queria um só, ninguém está me dando atenção. Todo mundo preocupado com a lei. Né? E com isso, tanto quem vai conseguir, quem vai, ou como as próprias vezes, pessoas com deficiência. Né? A gente meio que fica viciado nisso. Né? O emprego apoiado diz, não, o melhor para fazer essa customização, igual lá, ontem eu estava sentado com o dono da empresa. Né? É muito mais fácil, né? Você pensar, você convencer, você pensar junto, aí o olho dele brilha, o olho dele brilhou, já brilhou a empresa toda. Né? Não precisa, que convencimento maior que eu vou precisar lá? Né? Ele já está falando, puxa, que legal, dá para ser isso. Então vamos tentar ver, vamos abrir essas. Vem aqui, vamos conversar mais. Vem aqui, vamos ver o que dá para fazer. Né? E é mais uma oportunidade que se abre, que não tem nada a ver com a lei de cotas necessariamente. Né? Então aí a gente pode criar sim situações de trabalho, que aí eu não vou ocupar uma vaga pré-existente. Eu também posso ocupar pelo emprego apoiado uma vaga já descrita, já não tem nenhum problema. Mas eu acho que você, pela lógica de você valorizar capacidades, competências e habilidades da pessoa, a customização tem tudo a ver. Porque eu pego aquele ponto forte e tento achar funções, tarefas, onde ele realmente vai, né, executar e vai ter facilidade, ou já para executar, já sair fazendo, ou para aprender, né, com os apoios necessários. Então, por isso que foi criada essa lógica da customização, para isso, para garantir isso. E é essa que eu falei que às vezes, talvez, dependendo da intensidade, a gente vai precisar de uma legislação que comporte, né? Uma flexibilização de horas maior, de menos horas de trabalho, né? Por semana, por dia, preservar... Como é que você pretende trabalhar esse arcabouço jurídico, Alexandre? Porque eu acho que um dos grandes impedimentos que existe hoje, desculpa, eu preciso apresentar Ricardo. Ô, Ricardo, prazer, Alexandre, tudo bom? É a própria família que às vezes não deixa a pessoa com deficiência trabalhar com medo de perder o BPC. Né? Então, isso é uma coisa que a gente luta há muitos anos, até foi uma das principais falas sempre do senador Flávio Arnes, no sentido de que o BPC não tem esse vínculo com a questão do emprego, perdê-lo, né? Que você possa recuperá-lo, e eu digo mais, além de recuperá-lo, que você possa ter acesso parcial ao BPC. Porque, por exemplo, o Luiz ele tem um elemento a mais do que eu, que ele tem que gastar todo dia, que é uma bengala, por exemplo, um cadeirante, mais ainda, tem todo o equipamento que ele está gastando para ir trabalhar. Então, eu acho que deveria haver uma compensação. Né? Eu acho que poderia, não um BPC integral, mas deveria haver uma pequena compensação para que a pessoa possa ter acesso a esses equipamentos. Porque você tem a possibilidade até de pensar além da questão só do BPC, na verdade. Né? Você pode pensar no BPC, mas também pensar em outras lógicas de compensação, de salário, né? Para que você possa ter customizações, por exemplo, de horas. Né? Os Estados Unidos eles fizeram essa experiência, mas também tiveram alguns problemas, que é assim, se a pessoa trabalha até tantas horas semanais, né, ela pode continuar recebendo o benefício, que lá chama ISS, uma coisa CSSI. Parcial integral. Tem situações integrais, tem situações parciais. Aí o que acontecia? Todo mundo estava só buscando uma situação e eles achavam que, agora eu preciso criar alguma situação para também estimular que as pessoas não fiquem presas nisso, né? Que elas possam, inclusive, ter acesso a melhores empregos, melhores trabalhos, né? Porque aí você cria uma lógica geral onde todo mundo se inseriu nela e vai até o extremo dela, mas não ultrapassa. E não busca uma coisa melhor, porque tem a limitação. Então você tem experiências internacionais que eu acho que isso eu sempre sugeri que a gente visse isso, porque a gente acha, nos Estados Unidos também tem questões, você tem vários textos e conhecimento produzido com relação a isso, porque eles têm também os benefícios e como que eles vão. E a grande questão que eles colocam é igual que a gente se coloca aqui: como convencer a pessoa, né? E aí tem estratégias. Aí eles usam, por exemplo, conselheiros, pessoas com deficiência, conselheiros que são os conselheiros que vão fazer essa discussão com as outras pessoas com deficiência, a família, a partir das informações que tem com relação a como então fazer esse jogo entre ter o benefício, ter o trabalho. E aí eles perceberam que quando eles insistiram, eles colocaram esses conselheiros com deficiência para fazer essa intermediação
teve uma aceitação bem maior do que tinha quando eles estavam fazendo de uma outra maneira. Então, também eu acho que a gente olhar para experiências internacionais com relação ao enfrentamento dessa questão pode enriquecer a nossa. Agora, o emprego apoiado. Eu queria que você me respondesse, Alexandre. Pode falar. Isso. Aqui no Estatuto fala que é uma associação, né? É uma associação civil, né? De direito privado. Né? Então, de que forma, como que vai ser a atuação da ANEA no sentido de fazer essa influência não só jurídica e política? Né? Depende de uma aprovação de lei, depende de um pleno, de uma assembleia, de um congresso. Como é que é a atuação da ANEA no sentido de realmente fazer essa mudança, esse ajuste na legislação, que por sua vez vai virar depois um corpo jurídico? Sim. E esse é um dos objetivos principais do surgimento de uma associação, no nosso caso. Mesmo como RE, a gente já participou em muitas discussões, né? A gente, inclusive, bom, isso a nível municipal lá, né? A gente propôs legislação, a gente discutiu com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Esse curso está em parceria, por exemplo, com a Secretaria, né, da Pessoa com Deficiência. A gente participou de uma discussão, Mara Gabriel, que está com a Lei LBI, né? A Mara, né? Que também, então, enquanto a ANEA, nós participamos de uma discussão com ela para inserir, quer dizer, a forma que está inserido o texto lá sobre emprego apoiado foi uma sugestão nossa, né? Então, a gente pretende... Foi incluído? Sim, foi incluído. Então, isso, né? E nesse ponto a gente está, na verdade, querendo se organizar, né, enquanto uma grande associação. E aí a gente, você viu aí... Mas depende do apoio parlamentar, né? Não, sim, vai depender disso, lógico, mas a gente quer fazer uma associação que junte todos os atores do emprego apoiado, e aí a gente tem condições de fazer um trabalho como uma referência, né? Na verdade, a ANEA ser a grande referência de emprego apoiado, ser reconhecido pelas empresas, ser reconhecido pelos pares, pelos consultores, como uma referência. Eu acho que já existe também essa referência enquanto, né, enquanto governo, enquanto os órgãos públicos também, que já vem como uma referência. Eu acho que levar essa discussão, fazer pressão, mobilizar outras pessoas e mobilizar empresas. Então, a gente aqui pretende ter não só usuários de emprego apoiado, seus familiares, empresas como associados, consultores como associados, instituições como associados, apoiadores em geral como associados. Então, fazer uma lógica diferente do que normalmente se faz aqui, aí para ter uma associação com bastante força, né? Inclusive porque a ideia é que a própria associação tenha seus próprios recursos, advindos de todos esses associados, e que a gente possa aí sim efetuar essa discussão, enfrentar essa discussão de igual para igual, né? E tentando conversar com os congressistas, conversar, né, com o executivo, propor situações a partir da nossa experiência, né? Eu acho que é fortalecer. A partir da ação. Isso. Não é uma coisa que vai começar a acontecer, não. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já tem. É consolidar. Existem muitos consultores. Exatamente. A gente tentar fazer com que a associação tenha... estendendo esse assunto, não, a questão política, para mim, legislativa, eu acho que é o calo da inclusão, né? Sim, com certeza. Até nós estamos tentando, aqui em Curitiba, já faz algum tempo, trazer aquela ideia maravilhosa que a Mara Gabriel levou quando era vereadora lá de São Paulo, que eram as rotas estratégicas. Né? Então, mas só que num aspecto muito mais amplo, muito mais geral, porque isso é uma briga que vem travando já há algum tempo, não a nível de Curitiba, a nível do Brasil. É o doutor Roberto Vanderlei Nogueira, não sei se conhecem, um juiz federal lá de Pernambuco, está nos dando esse embasamento jurídico para essa luta, né? Porque a calçada é definida na Código de Trânsito brasileiro como parte da via. Né? Sendo parte da via, é um bem público. Né? O teu registro de imóveis começa no teu muro, não no meio-fio. Né? Então, essa é uma briga que a gente vem travando, porque lá no Café Damasco, até a gente estava conversando esse dia sobre isso. Tem uma indústria grande aqui em Curitiba, o Café Damasco. Ela tinha várias ofertas de emprego, mas não tinha como chegar até a empresa. O ônibus mais próximo passava a quase 1 quilômetro de distância, lá na Paulo Túlio, e não tinha como você chegar até a empresa. Então falta o principal, que é a via de acesso, que é a calçada. Né? Então, eu queria saber, a ANEA teria
teria essa força política de poder realmente entrar nessa luta, de lutar por essas benfeitorias públicas, né, de acesso ao emprego. Eu acho que esse é o principal apoio que o pessoal de ciência precisa hoje, tanto o cadeirante quanto o cego. Eu não imagino como é que a vida do Luiz andar, por exemplo, no Boqueirão, que é um bairro aqui em Curitiba, não tem calçado. E do lado tem valetas. Né? As valetas. Né? Então ele tem que estar equilibrando entre o antipó e a valeta. Né? Então, se tivesse uma calçada, acho que seria o roteiro básico, né? O primeiro ponto de acesso é a questão da calçada. Eu acho que começa pelo que a gente entende como emprego apoiado. E a partir daí essas discussões vão demandar outras discussões mais específicas. Então, quando eu falo em modificações na legislação, eu falo, por exemplo, uma modificação na legislação trabalhista, mas que tem que vir depois que eu conseguir inserir uma lógica do emprego apoiado como uma lógica de política pública. Né? Essa é a primeira grande luta do emprego apoiado. Né? E a ANEA e a REA antiga e a ANEA encampa essa luta, que é assim, a gente só vai ter a solução para a inclusão no mercado de trabalho de grande parte da população, não só com deficiência, mas em outras condições, né, de situação mais de incapacidade, se eu tiver uma política pública de emprego apoiado, igual você já tem, isso você tem modelos lá fora. Né? Aí definir o que é emprego apoiado, quem é um usuário do emprego apoiado, sabe? O que é esse consultor em emprego apoiado, enfim, criar condições para aí sim municípios, estados consigam implementar programas. Então, São Paulo quer implementar um programa, Curitiba quer implementar um programa de emprego apoiado e vai ter diretriz para isso. E aí sim a gente vai fazer como as outras associações fizeram, que é influenciar mesmo, batalhar, influenciar, e eu acho que como outras associações fazem. A gente tem condições, a gente pode, na verdade, eu digo, os próprios usuários, né, e os familiares e todos os interessados nisso, é um grupo, porque o emprego apoiado não é para todo mundo com deficiência. O emprego apoiado faz um recorte, né? Ele está dizendo para a política pública assim, tem um grupo que está excluído dos excluídos, tá? É isso. Então, vai ter um grupo majoritário, até grande, imenso, que hoje nem é considerado empregável, muitas vezes pelas próprias pessoas com deficiência, pelas próprias instituições que atendem, tá? Então, a gente vai mais fundo na questão. E aí, ao trazer essa questão para a política pública, aí as outras coisas vêm junto. E isso abre uma possibilidade. A gente quer trazer essa discussão, né? E essa discussão já começou, né? Então, já houve uma discussão aí levada pelo Executivo, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Em parceria na época com o ITS, que trouxe, a gente discutiu e sugeriu toda uma questão legal, né? Com embasamento legal para o Ministério, para o Executivo poder mandar aí para o Legislativo, né? Não sei em que pé que está, mas só para te mostrar como a gente já caminhou, tem caminhado e vai só São Paulo, mas, né, articulado com outros estados, né? Isso que é importante, mostrando essa força. Então, isso não é uma questão muito, não é pontual, não é só de um grupo, não é só de, né, é uma questão realmente política pública. E aí, principalmente, esse usuário familiar dizer assim, igual quando eu faço as minhas palestras, aí chega o pai, chega o cara e fala, é isso que meu filho precisa, né? É essa voz que tem que chegar no Legislativo. Meu filho precisa de emprego apoiado, não é isso? É a pressão que vem do usuário. Eu quero calçada, mas eu quero, antes de tudo, um consultor em emprego apoiado também, né? Eu quero essa política pública. Enquanto não tiver esse grito por esse tipo, né? Parece que é como se fosse uma coisa que a gente acha, né? Que eu penso, que você pensa, que alguém pensa, ou que um grupo ainda está pensando. A gente tem que transformar isso numa demanda, né? E para isso a gente precisa experimentar, agir, né? Aumentar o número de experiências com emprego apoiado, parcerias com a universidade, como foi feita em São Paulo, fazer aqui, fazer em outros lugares, produzir pesquisa, produzir conhecimento, resultados, baseado nas evidências, né? do que você pratica, do que você faz, mostrar com números os resultados, mostrar impacto na qualidade de vida das pessoas com deficiência a partir do emprego apoiado, né? Eu acho que tem toda uma série de indicadores que precisam ser vistos, e a ANEA, eu acho que nasce para isso, esse é o objetivo, né? A ANEA quer congregar as pessoas, os usuários, todo mundo, né? Todos esses atores, para ser um grande grupo de pressão nesse sentido e de
aí sim um grande guardião dessa metodologia, uma vez ela instalada, né? Uma vez ela constituída como política pública, a própria ANEA, enfim, se constitui um lugar onde, né, as pessoas possam ter referência, né, de atuação, como eu falei aqui antes, de atuação, de qualidade, de programas. Então, é o que a gente pretende enquanto instituição, né? E quando a gente vem para Curitiba aqui, a ideia, né, retomando o que a gente conversou, né, no começo, a gente vem para isso, para ajudar, porque a gente pensa a partir da ANEA constituir os capítulos, né, como diz o Estatuto, e a nossa opção por capítulos foi até por não ter ainda uma cultura de emprego apoiado, né, nos outros estados já estabelecida. Então a gente achou que era a melhor forma da ANEA poder ajudar o emprego apoiado, disseminar e desenvolver em outros estados, em outros municípios. E ao escolher esses capítulos, a gente está dizendo assim, olha, nós vamos ser, na verdade, todos vão ser associados da ANEA, né? Basicamente, inicialmente. Né? Vocês querendo fazer parte, vocês vão ser associados da ANEA. Em sendo associados da ANEA e sendo sediados aqui no Paraná, a partir daí vocês podem, devem, e a gente gostaria, né, que vocês constituíssem um capítulo. E essa associação é aberta para pessoas jurídicas ou pessoas Sim, físicas? pessoas jurídicas e físicas, nesse momento também. A gente também quer horizontalizar, né, as práticas e tá, assim, a mesma voz que tem um usuário, tem a instituição, tem, enfim, né, tem uma empresa. A gente quer trazer esse exercício democrático, esse exercício de... Porque, principalmente, um dos valores básicos do emprego apoiado é o controle e a participação do próprio usuário e do seu familiar. Então, eu não posso pensar numa ANEA onde a pessoa física, que afinal é o usuário, né, de família, que eles não tenham o mesmo peso que uma instituição. É incabível, né? Assim, não dialoga com o valor principal da metodologia, né, que traz isso, esse empoderamento, essa autodeterminação, sabe, do usuário. Então a gente está batalhando por criar isso, essa cultura, que também não é fácil, não estou dizendo que isso está dado, a gente tem que saber, vai ver como isso se dá na prática, né, como a gente vai conseguir fazer isso, mas esse é o exercício que a gente quer fazer, né, que a gente se propõe a fazer com os usuários e seus familiares, principalmente com os usuários, né? Os próprios usuários. Eu acho que isso é básico para a ANEA. E se a gente for ver no Estatuto, é isso que o Estatuto traz, né? Com relação aos associados, equiparando a pessoa física, a pessoa jurídica, e trazendo isso, quer dizer, e também na pessoa física a gente pensa na figura do próprio consultor em emprego apoiado, né? Que ele é o elemento fundamental aí para a prática. O emprego apoiado não existe sem o consultor, né? Então, de certa forma, eu também tenho que fortalecê-lo, tenho que, né, não só formá-lo, mas fortalecer, dar voz, porque é ele que vai constituir bons programas, sejam públicos ou privados, mas é ele que vai realmente, sabe, que vai ser o esteio de um bom projeto, de um bom programa. Então, a pessoa física também na figura do próprio consultor, né, que vai garantir a qualidade de um programa. É um passo que a gente deu. Eu acho que, como qualquer associação, qualquer estatuto, ele vai ser reescrito, né, com a prática. A gente precisava partir de algum ponto, né? E a gente partiu muito do ponto do que a gente experimentou enquanto rede. E, enquanto rede, a gente tinha toda a força da informalidade, né, também, e a autonomia que às vezes isso dá, né, de ser uma coisa menos formalizada, né, menos escrita, e que poderíamos continuar assim, era uma opção, continuar enquanto rede informal, que não tem nenhum problema em continuar assim, poderíamos, mas a gente viu também que a gente chegou num ponto que a gente corria o risco de ter representantes do emprego apoiado que não representavam o emprego apoiado. E aí eu vou ser bem claro isso com vocês, né, que a ANEA, na figura da diretoria, de todo mundo que iniciou esse movimento e que legitimamente, né, se coloca, né, nessa posição, né, construída, enfim, na ação, né, no dia a dia,
na teorização, no combate, na luta, na participação já nas discussões. Então a gente achou que a gente tinha que assumir isso mais publicamente, né? Oficialmente seria o caminho, né? Para que a gente pudesse garantir que a luta que o Romeu começou lá em 92, né, tivesse continuidade. Porque eu acho que no Brasil ninguém discute a legitimidade do que o Romeu iniciou em 92, né? Todos aqui que conhecem o Romeu, entendeu? E não tem, né? E isso corria risco. Então, quando a gente viu que isso corria risco, a gente falou, tem alguma coisa muito errada, né? Tem uma coisa muito errada e a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer o que é certo. Vamos colocar isso em pratos limpos, vamos montar essa associação. E a gente, quando a gente traz essa discussão para vocês, a gente quer trazer com essa mesma qualidade. E aí a gente vai ser chato nisso, né? Tem que ser. E a gente construiu isso assim, com muita dedicação, muito suor, muito, né? Muito enfrentamento político, muito enfrentamento de várias questões. Então a gente tem um zelo muito grande, às vezes até um pouquinho exagerado, confesso, mas às vezes é bom, né? Faz parte. Mas isso não nos torna, até porque é uma característica nossa da rede, quem conheceu a rede mais proximamente, né? E quem conhece o Romeu e todo mundo que trabalha junto no emprego apoiado tem essa mesma característica, né? E não é se autoelogiar, mas no sentido de uma generosidade mesmo, né? A gente está aqui para, né? Precisa ser disseminado, precisa ser falado, né? E a gente fez isso, fez nesses últimos 15 anos por nossa conta, né? Então, isso tem um histórico, isso tem uma força, tem uma legitimidade, e que a gente não vai abrir mão disso, e não deve, né? Então a gente está aqui agora, vamos dizer assim, compartilhando com vocês, e que é isso, a gente quer fazer de cada capítulo uma história de preocupação com a qualidade do emprego apoiado, com mesmo carinho, o mesmo cuidado que foi feito, né, essa organização nacional que a gente fez agora lá em São Paulo, fazer aqui com vocês, fazer em Belo Horizonte, que já vai iniciar lá também proximamente, quem sabe, né? Fazer em Salvador, fazer com essa discussão, com cuidado, com calma, né? Juntando as pessoas que realmente querem fazer uma diferença. Isso para a gente é fundamental. E a gente vai estar muito em cima disso, né? Porque o emprego apoiado tem valores muito claros. São muito claros. Quem lê, né, os valores do emprego apoiado, não tem aquilo está fácil, né, de entender. E está fácil de entender também quando alguém quando alguém desvia e não segue e não vai por aí, né? E a gente quer prezar pelas coisas. Também eu pensei desde o início, mas a gente já vem discutindo aí já com o Romeu, nós fizemos acho que 2 reuniões e tal. Eu também estou aqui na condição de pai, né? Meu filho tem 27 anos e ele, de certa maneira, tem um emprego apoiado hoje. E que eu me preocupo também, justamente porque não tem o nome de emprego apoiado, mas dentro da instituição onde ele está, tem um grupo de pessoas com deficiência intelectual mais comprometido e que tem registro em carteira e tem lá alguns técnicos que dão apoio a eles e orientam. Então é mais ou menos isso. E adaptam o horário, adaptam aquilo que eles... As funções, as tarefas, né? Customizam. Nenhum deles é consultor porque talvez nem leram o seu livro. Mas na prática faz. Mas só que depois que a gente ficou conhecendo o emprego apoiado, tudo, a gente acha que... E eu já tinha até um projeto muito antigo, desde o tempo da dona Fanny Lerner, um projeto muito parecido com esse, que a gente chamava de Centro de Referência do Trabalhador com Deficiência. E que justamente até levei para a FIEP uma vez, daí ficaram com medo, que tinha que financiar aquilo e tal. É lógico, tem financiamento, sempre tem. E então a gente
A minha preocupação é essa, da gente formar esse grupo. Nós temos uma coisa boa, hoje ninguém sabe nada disso, né? Mas todo mundo quer saber e todo mundo quer colaborar e quer fazer a coisa que o trem ande no trilho certinho. Do jeito certo, né? Porque é lógico, tem um nome bonito, um apelo que já, né, conhecimento, de repente todo mundo começa a dizer que está fazendo uma coisa, emprego apoiado e está longe disso. Então é essa preocupação que a gente tem. Então, mesmo estando hoje ocupando um cargo na prefeitura, eu até me coloco à disposição para participar desse início, porque primeiro que aqui também já está acabando o mandato, e segundo que eu tenho essa preocupação, né? Meu filho, ele sempre vai precisar de apoio e eu espero que ele se aposente pelo INSS por tempo de serviço. De trabalho, né? Legal. Eu gostaria de colocar uma questão que vem do setor elétrico. Eu sou engenheiro, eletricista e fiz minha vida principalmente no setor elétrico. Tá? Na prática, todos exigem apoio. Quer dizer, se você pega um engenheiro, sai da escola e põe numa usina, ele vai morrer. Ele não vai durar muito, ou vai botar fogo em tudo. Quer dizer, esse treinamento que a empresa viabiliza para o acadêmico, para o técnico, para a pessoa, trabalhador, vamos dizer assim, sem deficiência, na prática, na realidade, ele é natural, ele existe. O que, de fato, atrapalha é o preconceito, né? É você não avaliar, eu até estava vendo uns diagramas aí lá dos Estados Unidos, etc., antes de vir para cá, né? O que importa de fato? É resultado, né? Quer dizer, se aquela pessoa com deficiência ela é capaz de produzir, se ela é tecnicamente, vamos dizer assim, tem um ou outro problema, isso não interessa. O que interessa para a empresa é que ela está produzindo e o custo dela. Então, o emprego, vamos dizer assim, apoiado, coisa assim, ele já existe, eu acho que desde a construção da Arca de Noé. O que modifica muitas vezes é a intensidade mesmo, né? A intensidade com que se faz isso, e principalmente quando a gente fala de uma diferença, que é a diferença que deixou essas pessoas de fora, que é a questão de atitude, de comportamento, né? A diferença que incomoda, né? A diferença que não quer ser aceita, a diferença que a sociedade não quer olhar, a loucura, né, que atravessa quando a gente fala em transtorno mental, em esquizofrenia. Quer dizer, a gente está falando de uma condição que vai muito além só da questão do conhecimento que vai ser colocado em prática dentro da empresa, né? E o emprego apoiado, ele se propõe também e deve trabalhar essas questões, né? Isso que é o mais difícil, né? Que é a aceitação dessa diferença e lugar para essa diferença sem a gente querer achatar a diferença, né? Sem que a gente querer mudar. E eu acho que o emprego apoiado, essa intensidade, esse grau de customização e de apoio, que é o que diferencia e o que faz necessário ter uma política, né, pública de emprego apoiado. Tá? É que você não respondeu a pergunta do consultor, da onde que ele vai... Essa é verdade. Você fez pergunta 3 em 1. Pergunta 3 em 1, lembra o 3 em 1? 3 em 1 Era Vitrolinha, Vadinho. Telefunken. Toca a fita, é o famoso 3 em 1. Então vamos lá. Aí o que a gente tem, né? O que nós temos é a lógica também do financiamento, que é o tripé, né? Ele vai ser um trabalhador. Exato. O consultor tem que receber de alguém. A ideia, se ele é um consultor público, que ele receba desse fundo público, né? Que ele seja é o que acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, né? É o financiamento público do emprego apoiado. Seja ele na forma de um emprego direto, eu posso ter... Você tem vários modelos possíveis. Você tem, por exemplo, municípios, cidades lá fora que têm equipes próprias, contratadas de consultores. Então, eles estão lá como servidores públicos. Então, se é um servidor público, ele recebe, né, de um fundo público do governo, ele recebe o seu salário. Ele pode ser alguém conveniado, terceirizado, quer dizer, você tem vários modelos, mas de qualquer forma, ele tem que... O que a gente está falando é de financiamento. Financiamento público. Então vai ser uma profissão também que vai existir.
Exatamente, com o tempo sim, com o tempo a gente acredita que vai ter, igual agora está sendo regulamentado a questão do cuidador, né, que mais teve do educador social, são profissões que vão se solidificando, vão, né, pela prática, mas agora não dá porque os consultores, por mais que tenham, tem algum, mas ainda se conta, são muito poucos, né, por uma dimensão do que a gente está falando, do país, são muito poucos. Quem realmente... Mas ele vai ser criado essa associação para justamente ter um cuidado, um zelo na questão de quem vai ser essa pessoa, é isso? Isso, a associação, a ideia é essa, zelar pelo Conselho Regional. É como se fosse isso. Ele vai acreditar esse profissional, mesmo não sendo um conselho, né? Mas você tem um exemplo muito claro hoje em dia, a ergonomia. A ergonomia não é uma profissão, né? Não é uma profissão, porque mas você tem a Associação Nacional lá de Ergonomia que acredita, e a empresa pede isso do ergonomista, mas ele não é um conselho, né? Porque ele tem legitimidade perante a sociedade. É o que a gente quer construir com a ANEA, uma legitimidade. Depois, possivelmente, se tiver, sei lá, 100 mil consultores espalhados, estou exagerando, mas vamos ver se tem. Eles possivelmente vão montar, né, a sua associação, os consultores, sindicato, vai ter uma profissão, sei lá, isso vai virar, né, como uma ocupação qualquer, como outra. Mas o que a gente quer nesse momento é credibilidade enquanto associação para acreditar a prática desse consultor ligado à ANEA. Quem quer falar? Alexandre, aí tem aquela perguntinha para você, esse dia atrás que nós estávamos conversando, né? Fala, Luiz. E eu vou ser repetitivo, porque dia só estava nós dois, agora nós estamos, né, todos nós reunidos aqui, e é com relação ao conselho mesmo. Aí lá vem o Luiz perguntando, quem corre o risco, tem a pretensão futura da ANEA após a regulamentação, digamos, do apoiado, do reconhecimento de futuro, de se tornar conselho? Não sei, isso quem vai dizer é a prática, né? Se isso é muito cedo para falar. Eu acho que a gente tem um jeito de trabalhar que às vezes ele é mais lento, né? Mas porque a gente preza muito que as coisas aconteçam também a partir de discussão, de prática, de ações, de resultados. Então a gente acha que agora, nesse momento, o que tem que fazer? Tem que ampliar com qualidade a formação e a atuação, ou seja, temos que ter mais programas de emprego apoiado. A partir daí sim eu vou gerar uma nova massa crítica, né? De pessoas, situações que vão gerar, aí sim, resultados novos. Aí eu vou começar a discutir outras situações que agora eu não consigo discutir, mas que eu preciso ter mais coisas, né, acontecendo. Fala. Essa questão prática, né? A gente está conversando muito sobre essa questão do todo o contexto. E para a concretização efetiva do capítulo no Paraná, né? Porque como a gente já vem conversando, que é o objetivo da gente, né? Até o objetivo da reunião. Isso. É o objetivo principal, o foco da reunião. Voltando a ele, né? Até porque já são quase 9 horas. Exatamente. Tá cedo. Vamos voltar ao... Não, mas é importante, eu acho que... Não, eu acho que todas essas coisas nós vamos ter que conversar. Isso, vai conversar, vocês vão, com certeza. E o foco aqui, na verdade, era então... Eu lembro acho que foi quando eu vim nesse último encontro. Foi, né? Seminário de trabalho. Isso. Que aí foi bem... Todos vocês que estavam lá se mobilizaram, vieram conversar comigo, né? Um, depois outro, depois outro, depois outro. Falei, ops, espera aí, né? Não adianta eu conversar com um, conversar com outro, conversar com outro. Né? Essa tem que... repetir discurso, né? Isso. Aí fora que eu sou meio preguiçoso também, né? De ficar gastando. É melhor conversar com todo mundo de uma vez só, é mais fácil. Mas não, mas a ideia era assim, puxa, e é isso que eu falei com vocês na época, né? Falei, puxa, que bacana que a gente já tem... Lógico, não temos a prática, né, do emprego apoiado, talvez temos coisas que estão caminhando e pessoas fazendo trabalhos bacanas, mas ainda não nomeados como, né? Tem toda essa questão, com certeza. Mas a gente precisa juntar, olha que bacana, né? Tem um monte de gente aqui, né? E que muitos estavam presentes, né, nessas discussões e que estão aqui hoje. E que aí a gente falou, eu falei assim, não, vamos juntar já, aí até é como se aqui fosse o primeiro grande modelo para o capítulo para a ANEA, né? Eu acho que foi o primeiro estado que se organizou dessa maneira.
que a gente teve essa resposta, né? Os outros ainda a gente tem uma coisa, ou por não conhecer mesmo, né, e ter uma distância com relação a isso, ou porque são coisas mais pontuais, ou porque não existe mesmo, né? Porque talvez não exista, né? Esse movimento ainda, exista só um embrião, algumas coisas, né? É lógico que em cada estado, até pelos contatos que o Romeu, né? O Romeu como é aquela minha vida andar por esse país, né? Então ele está aí andando, né, desde 1900 e tanto aí, 70, 80, andando pelo país. Então muitas pessoas, isso foi bacana, né, quando a gente falou da associação, todos espalhados aí pelo Brasil deram muita força, querendo fazer parte, querendo, né, pessoas importantes aí dos seus estados, mas que ainda em alguns estados é uma coisa incipiente, né? Então aqui, como eu vi esse movimento, né, de vocês, esse interesse, mais do que só um movimento de interesse legítimo, né, de instituições, de prefeitura, né, de pessoas às vezes físicas, né, profissionais que estão aí, né, antenados e querendo saber mais. Então isso eu achei bem legal. Falei, vamos tentar então fazer uma primeira reunião com todos vocês. E daí eu pedi para chamar essa reunião, aproveitando que eu estou, né, dando um curso aqui na Unileu de emprego apoiado. Falei, já que eu estou aqui, e a gente tinha combinado isso para esse ano ainda, né? E culminando com, vai ter a oficialização da ANEA agora dia 28, falei, puxa, vamos fazer então uma reunião, juntar tudo isso, e que aqui a gente construa, e aí a gente, eu, Romeu e a diretoria como um todo, e todo mundo lá, a gente vai pensar junto como constituir um capítulo. Não temos um modelo, o que nós temos enquanto estatuto, nesse momento, né, para o capítulo, é que ele está muito ligado à diretoria, né, à ANEA. Então, essa foi a nossa intenção nesse momento. Então, aqui diz de um relatório mensal do capítulo para a ANEA, que as questões financeiras é a ANEA que cuida, né, que vai de perto, né, porque tem uma taxa aí de associação que a gente pretende, num futuro, que exista uma divisão, né? Porque a gente acha, talvez, pode ser que caminhe, imagino que vai, para a criação de associações, né? Associações estaduais de emprego apoiado, com mais autonomia, uma outra construção. Mas, nesse momento, o Estatuto deixa claro que a ANEA, enquanto organização, é que conduz esse processo da formação dos capítulos. A política é só da ANEA. É a ANEA que isso. Você tem o capítulo. Você vai ter um regulamento que precisa ser aprovado pela ANEA, mas regulamento não é estatuto, é um regulamento. A gente tem que ver também como que vai ser esse regulamento, porque ainda não tem, né? Vamos discutir isso com vocês. A gente pode pensar juntos. Também não tem nada dado assim. Só essa relação mesmo de capítulo com a ANEA, né? E em todos os aspectos, para que aí sim, quando tiver uma organização de vocês, e não só vocês, outros capítulos surgirem, as histórias começarem a se desenvolver, aí eu acho que o normal é ter uma relação de maior autonomia mesmo, né? Que a Associação Brasileira, nesse caso, vai assumir as funções mais dela mesma, enquanto um grande guarda-chuva aí, né, de todos, e as associações estaduais, municipais, vão cuidar dos seus aspectos mais, né, dos projetos mais ligados aí à ação mesmo, né, em cada estado, as peculiaridades de cada região, né? A proximidade com esse associado, projetos, aí cada um vai ter projetos mais específicos, né? Isso eu acho que eu imagino assim a coisa acontecendo. Mas nesse momento a gente quer realmente que a gente organize isso junto. É como se aqui fosse um grande braço, né? E a diretoria está aqui presente para ajudar nesse processo, né? Para ajudar e conduzir esse processo, né, da forma que contemple também uma organização de vocês, né? O que a gente nesse primeiro momento quer garantir, então, de repente é que as pessoas que estão aqui se comprometam, né, e entendam que é um emprego apoiado, primeiro, e se comprometam com isso, ou não, se acharem que não é o caso, mas ao se comprometer, é isso que você falou, né, sigam, né, as diretrizes e passem a partir daí. Então, uma vez todo mundo aí se comprometendo, a gente poder pensar numa comissão, de repente, que ajude a organizar isso, que ajude a dar voz a diferentes segmentos que estão aqui representados, né? Mas eu gostaria que também, seguindo um pouco a lógica do que a gente vem tentando trabalhar em São Paulo,
que usuários e familiares comecem a ficar mais presentes nessa discussão, né? Também trazê-los, né, para a discussão, para esses grupos. E aí a gente pensar como vai organizar isso, né? Talvez no primeiro momento, sugestão minha, que isso fique mais coletivo, né? Por quê? Porque aí vai garantindo que esse coletivo se organize, se reconheça no emprego apoiado. É importante a gente se filiar. Não, sim. A filiação é o que eu falei. Para fazer isso, vocês são filiados, porque pode acontecer, o estatuto diz, se acontecer tal coisa, o Conselho Administrativo pode dissolver o capítulo de um tal estado, mas a pessoa continua associada à NEA. Esse modelo, Alexandre, ele está muito parecido, alguns anos atrás, quando nós iniciamos o movimento de responsabilidade social através do Instituto Ethos. Ele foi bem nesse modelo, né, capítulos estaduais, onde havia um grupo articulador neste capítulo, e um dos papéis desse grupo articulador também era o de mobilizar novos associados para que o movimento pudesse cada vez mais se fortalecer, né? E deu muito certo, até que se mudou a política do próprio Instituto, que aí é uma outra questão, a diretriz interna. Mas isso foi muito importante porque ele deu um corpo para o movimento de responsabilidade social no país que ficou referência. Bacana, então legal. É um movimento democrático que traz resultado. Eu acho que é isso, formar esse grupo. Mas a associação é importante. A associação é importante. Isso. Essa é a nossa ideia, né? Fazer essa discussão acontecer. Uma coisa, como que você pensa, né, nesse encaminhamento do grupo de discussão, né? Mas como você pensa isso administrativamente? Isso já tem alguma coisa regulamentada? Não. O que você então, isso que a gente vai construir. Sugere? A gente gostaria de usar essa experiência com vocês, no bom sentido, para a gente também pensar lá em São Paulo, na diretoria, também algumas coisas, pensando junto, fazendo, né, construindo, né? De repente a gente vai, vamos fazer assim, depois a gente pensa, funcionou, não está funcionando. Mas tem valor de mensalidade? Isso já tem. O que a gente pensou em termos de formato, né? São 3 níveis de associação. O usuário, né? Que a gente pensou, eu acho que é uma taxa anual de R$50, né? Dos associados usuários. Mas também com a possibilidade a qualquer momento, dependendo da situação que esse usuário, né, abrir mão dessa colaboração, se for o caso, né, depende da situação onde ele está inserido socialmente, se ele fizer uma solicitação. Pessoa física, 150, e pessoa jurídica, R$300. Foi nesse momento que a gente se organizou, estipulou. Alexandre, e aproveitando assim, né, a tua vinda aqui como representante da NEA, né, essa questão de tempo, né, como se diz, o namoro já é grande, né? Então eu me preocupo um pouco assim, dos passos realmente, né? Por exemplo, então como ele fala, agora as pessoas interessadas vão fazer a sua afiliação. Isso, a afiliação primeiro. Daí quem vai ser formado uma comissão, vai ter, porque me preocupa assim, a gente já está no final do ano, né? Senão, então, e como já tem todo esse movimento, até aquela coisa não deixar esfriar, né? A gente já sair com algumas proposições. Eu acho que esse primeiro momento é isso, né? Acho que a filiação da associação, acho que é importante para quem quiser participar. Como que isso vai funcionar? Então, a gente vai... Então, como a gente eu, Romeu, aquela história toda, né? A gente sabe que as coisas funcionam funcionando, né? Nós somos mais... a gente até brinca que essa informalidade, esse jeito é o que vai... Mas eu acho que garante as coisas, sabe? Eu acho que eu vejo isso também nas associações lá fora. Eu acho que esse é o espírito do emprego apoiado, que a gente não pode perder por conta de uma formalização, né? Que é o espírito dessa informalidade, dessa coisa construída, dessa coisa que às vezes, né, as pessoas, dessa relação horizontalizada, dessa relação mais generosa e parceira, né? Eu vejo que isso acontece também lá fora. Tem essa figura do emprego apoiado. Mas vamos pensar na prática. A gente pode mandar para vocês, assim que a gente tiver mais constituído, a gente está vendo lá com a Caixa, onde vai ter a conta, a questão de boleto, mandar boleto, né? Enviar e fazer a questão, a parte chata, né? Tem que fazer o registro. Até encaminhar o estatuto, né? Sim, eu trouxe ele aqui, mas a gente dá uma olhada e a gente pode... Acho que o Romeu chegou a encaminhar para alguém, né? Pode mandar por e-mail também. Mas acho que nem todos
Nem todos estavam aqui. Aí você pode encaminhar para todo mundo? Então, como a gente vai Legal. ter uma lista de presença, Isso, encaminha, né? Você já tem. Depois pode tirar a cópia. Você tem, né? Quem quiser tem a cópia aqui. Então a gente vai fazer isso. O mais rápido possível também vai estar essa ficha, esse cadastro dos associados. E aí vai funcionar assim, a gente vai mandar boletos, as pessoas podem pagar isso em até 3 vezes, pode mandar os 3 boletos. Então a gente vai ter essa forma de... A gente optou... Você que é o tesoureiro, tem que receber. Sou o tesoureiro. Uma pinta do tesoureiro, né? Ninguém quis ser, né, cara? Ninguém quis ser, lá vou eu. É mais um capítulo na vida do emprego apoiado, mas vamos lá, né? Alguém tem que ser, mas vou eu mesmo. Não, mas não, acho que enfim, faz parte de construir essa identidade, né? Por essa forma de autofinanciamento, porque eu acho que isso vai dar autonomia, liberdade para a gente atuar, né? Eu acho que isso a gente precisa. E a gente precisa que o usuário entenda que ele tem sim que contribuir, né? Porque também parece que ele é sempre o agente passivo da história. Não, ele vai fazer parte, talvez com um valor, né, correspondente que a média salarial que normalmente que a gente tem conseguido com alguns, o emprego apoiado infelizmente ainda, né, não consegue às vezes um salário mais digno, né, para as pessoas, mas enfim, eu acho que eles têm que entender que a contribuição deles é importante para gerar uma transformação para os seus pares, para os seus, né, então a gente vai lutar muito por isso. Eu gostaria que vocês lutassem muito aqui também nesse mesmo sentido, tá? E dentro dessa lógica, a associação tem autonomia, ter recursos para dizer, né, os seus associados dizer, nós queremos, né, ir para lá, nós queremos ir para cá, nós queremos pressionar para lá, e sem nenhum tipo de vinculação outra, né, que nos torne, né, reféns de uma coisa ou de outra, né, a gente ter essa autonomia total. Então, a gente achou um modelo, né, a diretoria lá achou que esse modelo pudesse ser interessante. Mas nada que a gente também não possa, mais para frente, discutir quando tiver mais gente, né? A gente quer que logo tenha mais gente, que tenham assembleias mais concorridas, pessoas, né? Pensando, trazendo informações novas, né? Sugestões que a gente, né, nem pensou e que, puxa, vai ser legal, vai ser bacana. A gente tem aqui também, se vocês vão darem uma olhadinha, tem um conselho científico, então tem um espaço para a gente pensar no desenvolvimento da própria metodologia. Então, se você pensar isso nas parcerias, como eu disse, com as universidades, ou com produção mesmo de conhecimento de qualquer pessoa que está atuando na ponta, né? Aprimorar mesmo esse jeito mais brasileiro de fazer um emprego apoiado, relacionando com práticas já existentes brasileiras, como essas que eu falei, mas a gente tem RBC, a gente tem, né, também outras aí, né, outras de participação na comunidade muito bonitas e muito fortes, que a gente poderia, né, também ter como experiência, e, enfim. Então, acho que isso é legal. E o bacana é que aqui também a gente tem os representantes do setor público, tem representantes, né, das instituições, né, dos profissionais, dos usuários, isso é legal. Também são os atores, né? Chamar também as empresas que queiram, né, estar nessa discussão, que comecem a experimentar essa forma, que queiram contribuir. Então, acho que na prática que a gente pode pensar. Eu vejo lá com o Romeu, a gente apressa um pouco isso, né? Da questão da filiação, de mandar os... Você trouxe o nome desse... Trouxe nem meu cartão. Você vê meu nível de organização. Isso que eu sou virginiano, né? Opa, somos 2. São 2? E você é assim também? Mas a sugestão, então, assim, fala. A mesma preocupação que a gente está falando ali. Sim, agora do tempo que a gente tem lá, né? Então, esse ano a gente vai... Tem que fazer. A gente poderia, manter um canal de comunicação direto, né? Porque entre todos, já que a gente está aqui, já tem um grupo, a gente tem uma lista, depois vai entrar com todo mundo pegando os e-mails. Mas que a gente pudesse manter esse canal de comunicação para que todo mundo aqui tenha informação do que a gente está discutindo hoje e vai estar discutindo. Né? Então, essa ideia é a minha sugestão, se a gente pudesse manter o canal da Regiane, que já tem o estatuto e já tem a informação, né? E já tem o namoro com o emprego apoiado há algum tempo, assim, a título de facilidade, né? E a gente pudesse daí receber esse material e daí ir discutindo entre a gente, nas próximas reuniões, mas só para a gente não perder, né, esse vínculo, seria a minha sugestão de caminho. Acho que a gente podia, assim, minha sugestão, até como eu vejo isso aqui, né? A gente vai ter que, em algum momento,
nesse primeiro fechar esse grupo, para a gente poder, porque na nossa experiência, assim, também se a gente vai, né? Até porque vocês ainda não têm experiência com emprego apoiado tão concreta. Então, a possibilidade de se perder é muito grande, tá? E a gente não gostaria... Várias outras pessoas também que gostariam de participar e confirmaram a presença. Sim, então, aí a gente chegar num número aí de pessoas que aí o grupo mesmo faça essa reflexão, né, entre vocês, porque vocês, enfim, né, que vão tocar isso e conhecem a realidade aqui das atuações e tudo. Vejam que dimensão de grupo tem que ter isso para funcionar nesse momento, não ficar perdido, não entra e sai. E eu acho que vocês podiam, num segundo momento, não sei se hoje, não é o caso, porque eu acho que é muito, né, e formar eu acho, de um grupo menor, né, aí um grupo mesmo que tenham representantes de instituição, de usuário, de poder público, de pais, né, de familiar, alguma coisa assim, como a gente fez lá, né, que é um grupo que mais, que o Edson chamou como isso? Eu gostei do nome do... O grupo de articuladores. É um grupo articulador, né? O grupo de DNA, que é o grupo de gestor, e o articulador. Satélite, que é convidado. Isso. Então, é isso. Se vocês tiverem um grupo, né, constituído, menor, que dê, né? Eu acho que nesse momento pode ter dois grupos. Um menor, que seja um interlocutor mais próximo com a diretoria e que vai organizar o grupo, esse outro grupo maior, e que nesse primeiro momento esse grupo maior não se perca tanto também. Que receba as comunicações, que participe de algumas questões, opine, veja, mas que esse grupo menor possa ter uma referência maior com a gente e com vocês também. Minha sugestão é que façam igual a gente fez lá, que tenham representantes, né? Então, no início da REA nós tínhamos os consultores, emprego apoiado, tínhamos algumas instituições, tínhamos um familiar, isso, né? Que representa... Oi? Nós somos psicólogos, estamos interessados. Está interessado nisso, né? Também me interessa muito na área social, porque eu acho que são áreas que são muito afins, né? Uhum. As áreas que trabalham com o território, a gente já tem uma estrutura de formação de trabalho em território, acho que é uma coisa bacana de se trabalhar também. A gente já faz. Sim. Já eu faz acho que território. as coisas já estão, eu acho que é isso, é pegar, acho que foi semana que vem a gente vai até dar uma formação pessoal de CRAS, CREAS, né? Pensando na lógica de rede, de interlocução. Porque é um povo os psicólogos, assistentes sociais que já estão no território. É muito mais fácil para eles localizar a pessoa e conhecer a realidade na qual ela está inserida, né? As redes já existem, né? E aí é você inserir. Quem é do trabalho aqui? Você, né? Saiu já. Quem é do trabalho? Tinha alguém do trabalho, né? Então, a nossa ideia defendida pela ANEA em termos de política pública é que o consultor em emprego apoiado esteja ligado ao trabalho, à Secretaria de Trabalho, ao Ministério do Trabalho, ao trabalho. E que evitar, na discussão da política pública, que a gente insira, por exemplo, consultor em emprego apoiado num CAPS, consultor num CREAS, consultor num, sabe? Isso a gente vai, na verdade... Não, porque tem vertentes que... Tem que pulverizar bastante. Né? Isso, não, você tem que ter uma equipe de emprego apoiado que tem um foco no emprego, foco no trabalho, que tem uma atuação independente, que trabalha em rede no território, né, com a rede já existente. Essa é a política pública que a gente acredita que vai funcionar, o emprego apoiado, tá? A Associação Nacional também compreende para trazer a formação, trazer os cursos, Então, vai ter esse apoio. Essa formação é isso, né? A gente acredita que o ideal... Suporte técnico, eu digo isso. Ó, quase caiu. Você continua Eu continuo balançando, eu sei. Eu sou rebelde, eu continuo balançando. É só falar que não que eu faço, né? Eu continuo balançando. Mas é tão gostoso balançar ali. Até cair. Até cair. Mas enfim, não caí ainda, né? Vocês estão torcendo para cair, tô achando. Vai dar com a boca. Não é? Tá achando lá? As pessoas estão apostando, né? Que minuto que vai cair. A formação, a gente tem alguns níveis de formação. Então você tem, por exemplo, instituições que já trabalham com inclusão, mercado de trabalho, que podem fazer uma conversão dos seus programas para emprego apoiado, com algum tipo de formação, com algum tipo de experiência trazida. Pode ser um processo um pouco mais rápido, né, do processo. E você tem uma formação mais lato sensu, vamos dizer assim, né, os 30, né, que é uma coisa de formação mesmo, né, de consultor, como a gente está tentando fazer lá com os profissionais, né, em São Paulo. Eu acho que a gente pode caminhar nos dois sentidos, tentar ver aqui se vocês também conseguem alguma parceria
com a universidade, né, para trazer esse elemento da pesquisa, da formação, mas também a gente poderia formar multiplicadores num certo modo com vocês, que vão se aproximando, porque a gente também tem uma ideia assim que o Romeu, eu, alguém lá, a gente não vai dar conta. Né? Não dá, por mais que a gente se multiplique, nem esse é o nosso objetivo. Né? A gente quer formar pessoas para que essas pessoas possam experimentar e formar mais pessoas. Né? E formar com qualidade. O que a gente precisa agora é de uma segunda geração bem formada. Dá para entender? A primeira geração, que foi mais autodidata, já está dado. Né? O Romeu se iniciou, depois outras pessoas aí espalhadas pelo Brasil, algumas na Paz, tem a Carpedinha, eu lá na Fabex, não sei o quê, tem um monte de gente que, nesse primeiro momento, né, como autodidatas e com muita experiência, foi, né, se constituindo e se autodenominando como consultor. Agora a gente tem que formar uma segunda geração de consultores com muita qualidade para que essa geração assuma o papel também de formar novos e, né, a gente consiga multiplicar. Então, se a gente conseguir daqui um grupo de pessoas que a gente identifique, que aí a gente invista numa formação, e aí essas pessoas depois invistam em formação, aí sim, dentro da realidade das instituições, da prefeitura, né? Isso é interessante. E aí a gente fazer esse tipo de projeto, né, acontecer, multiplicar. Eu tenho assim, antes de eu trabalhar na prefeitura, eu tenho a minha vida empresa profissional na área de recursos humanos. Então, nossa dificuldade na hora de contratar era justamente aquela coisa, eu vou saber onde eu vou colocar essa pessoa com deficiência. Como fazer isso, né? Como eu faço? Tá, eu contratei, ok, e agora? Como qualificar, né? Eu vou saber onde eu vou pôr essa pessoa, porque a gente trabalha com vários perfis, né? Isso. Então a gente tinha aquela insegurança, nós tínhamos, acho que eram 16 pessoas com deficiência que ficavam meio que, assim, passeando. Na espera ali, né? Na espera de surgir um espaço que se encaixasse. Então, sem a proatividade. E tendo, eu acho que para as empresas mesmo, tendo essa segurança de ter um consultor que vai dar o suporte, acaba disseminando entre eles, porque a BRH, ela trabalha num viés que tem, assim, a gente quer ajudar, mas eles também não sabem, chega um ponto que fica... Como fazer isso? O que eu faço com isso agora? Mas eu acho que você tocou no assunto importante, que é assim, além da formação do consultor, é a formação de especialistas em trabalho, né? Até para ser mais amplo, né, o termo. Assim, eu acho que pode, inclusive, investir na formação desses mediadores, né? Que é o que a gente precisa, né? Para que a inclusão aconteça, tradicionalmente. Mas diga. Desses cursos que foram dados pelo ITS e a formação desses consultores, que vários daqui da mesa participaram pela internet, né, à distância. Como que vai ficar essa formação? Ela vai ser válida? A continuidade, porque eu não sei se eles vão parar ou vão continuar também, porque se a gente está falando dessa questão da proteção da metodologia, né? Você já tem assim em mente como que vai ser essas medidas protetivas? Eu diria que são medidas protetivas. Eu acho que a gente vai, enfim, a coisa já está feita, né? Está realizada. Então, são muitos, né? São muitos. São alguns, são razoáveis, são também. Não chega... Nacionalmente. Foi nacionalmente. Então, a gente entende que até, assim, como um disparador, como uma introdução, como um momento de levar e disseminar, o conteúdo do curso, ele é um conteúdo que agrega esse valor, né? Ele agrega, né? A gente nunca em nenhum momento disse que isso não tem um fator agregador, mas é aquilo que eu falei no começo, a pessoa só pode ser realmente alguém, né, quando experimentar isso de verdade. Quando colocar alguém, eu acho que é isso. Quando alguém falar assim, eu sou consultor, eu vou perguntar quantas pessoas. Exato, como você coloca. E aí, né, trazer essa experiência para ser reconhecida. E que possivelmente, eu sempre disse isso desde os anos 2000, eu falava isso, gente, eu estou querendo falar de emprego apoiado, porque eu quero que pessoas que fazem um trabalho se reconheçam, como se fosse um espelho, sabe? E falem assim, puxa, eu faço isso. Por quê? Na medida que eu falo, eu faço isso, você fala, eu faço isso, você fala, eu faço isso, deixa de ser uma ação do Alexandre, né? De cada pessoa aqui, e passa a ser uma ação coletiva. Então, eu não tinha dúvidas quando eu ia falar sobre emprego apoiado, que muita gente ali, bons profissionais, estavam se identificando. E
Porque não é uma questão de, só eu faço, não é isso, né? Mas ao se reconhecer, é importante tanto para a sua própria prática, para o futuro da metodologia, para a consistência da metodologia, né? É isso que a gente quer, que as pessoas assumam publicamente o que fazem, para que a gente possa, enquanto sociedade, falar, olha, né, legal, vocês estão fazendo mesmo isso. Eu posso também discordar, falar, não, isso que é emprego apoiado e eu não gosto disso, não concordo com isso e tudo bem. Mas a gente tem que assumir publicamente, um lado e outro. Então, o que a gente pedia para as pessoas era isso. Junte-se a nós, né, igual essa prática que já existe. Vamos lá. Conheçam o emprego apoiado como um todo, façam os pequenos ajustes que precisam ser feitos, se assumam enquanto tal, né, comecem a fazer, se questionar, fazer as colocações, trocar, né, as experiências e vir ao encontro de quem já faz e quem assumiu isso. É só isso que a gente pede. Era essa troca. Alexandre, essa associação é aberta a qualquer entidade jurídica ou física? Por exemplo, pode ser um militar, pode ser um funcionário público, pode ser a gente aqui coloca funcionário público como possibilidade também. Tem um militar, item aqui. por exemplo, pode? Rapaz, não pensei nisso não. Mas enfim, não é um funcionário público não? Não é considerado? Mas o militar, se ele for pai de uma pessoa... né? Eu acho que sim. Você tocou na vida. Tem um amigo nosso, acho que vocês quiserem conhecer o... Não vejo problema, né? Também não vai ser proibido. O Coronel Wilton é um amigo nosso aí, tem 2 filhos com deficiência? Tem 2 filhos cadeirantes que jogam, inclusive, no futebol com cadeira, no soccerball. Ele é militar aposentado. Ele pode se associar? Eu acho que sim, eu acho que eu não vejo nenhuma, né? A gente pode... Se ele não for armado, o que a gente quer fundamentalmente, assim, é que as pessoas... a gente vai abrir para todo mundo no sentido de entender esse todo mundo. Se comprometeu em ser um defensor do emprego apoiado, eu não sou familiar, eu não sei, mas eu abraço a causa, vai ser muito bem-vindo, desde que abrace a causa com... né? E que não cause um prejuízo, né? Regulamentado no estatuto. Regulamentado no estatuto, só isso que a gente quer. Eu só queria aproveitar, né? Já que a gente está aqui. Nossa, a gente conseguiu falar, coitado. Tadinha. É que assim, eu trabalho no Instituto SERGS, né, há muitos anos, e tem uma pessoa lá dentro, todo mundo que conhece, porque ela já bateu na porta de todos lá daí, da Fernanda, aqui da Secretaria. Todo mundo conhece a Vera, viu? Olha aí. E a Vera, eu prometi pra ela, falei, Vera, esse ano, tá acabando o ano, esse ano eu vou fazer uma coisa pra você, não é possível, porque todo dia eu chego lá pra ter o cartão, a Vera lá, professora, você viu pra mim? E assim, eu tenho muita vontade de resolver o problema dela. E todo mundo que eu conversei aqui tem vontade também. Mas é tão complicado porque a Vera tem deficiência visual e deficiência física. Então, por exemplo, até o fato para ela, a gente arruma emprego para ela. A Unileu arrumou vários. Mas como que a Vera vai sair do instituto e ir para o emprego? Sempre foi o problema dela. Eu gostaria que a Vera... Talvez a Vera pudesse tornar um marco aqui dessa reunião do emprego apoiado e ser um laboratório. Ué, por que não? Né? Acho que tem várias de repente pessoas, as pessoas podem... Claro, deve ter um monte de gente. Várias Veras. Eu acho que... Ela vai amar ser cobaia dessa... Mas você tocou num aspecto que é fundamental para a gente, para o emprego apoiado, que é a busca de soluções. Sim, porque a gente tem que parar de só avaliar e diagnosticar e dizer sim ou não e partir agora... Eu não sei se eu tenho soluções para a Vera, entendeu? Mas se a gente começa a buscar soluções para várias pessoas e pensar juntos, o que o pessoal na Unileu pensa lá para alguém, o que o pessoal aqui no projeto pensa, né? E acha de solução, vai começando a gerar soluções. É isso que a gente precisa pôr essa roda da solução em andamento, mudar a lógica. Então, exato. Uma pessoa que tem uma boa comunicação, que gata aí nesses como soluções, Eu acho que pede mesmo essa questão do emprego apoiado e isso, vamos debruçar e vamos tentar achar. Eu tenho certeza que tem vários possíveis consultores muito criativos e com soluções. Se você der uma possibilidade de agir de uma forma diferente. Sim, aquele que vocês falaram, né?
elas falaram. Até eu já conheci, posso falar. Elas falaram dela. Mas posso? Pode. Só para a gente retomar. Vamos retomar só para a gente dar andamento, para finalizar. Eu acho que vocês concordam com esse modelo de ter um grupo diretor, então, que vai ser um pouco menor, mais representativo de diferentes instâncias, não muito grande, porque não funciona. Um outro círculo em volta dele, né, mais próximo, mas não fazendo parte, mas transitando, né, e dando informações e recebendo informações desse pequeno. E nesse momento, a gente por algum tempo deixar isso mais fechadinho, né, sem essa, mas, né, vamos cuidar de organizar minimamente para aí depois ver, sim, aí fazer uma campanha de ampliação, de novos associados, de uma estrutura. Porque precisa empoderar todos que estão aqui, e vocês, isso, vocês precisam, exato, vocês precisam também, discurso, né? Exato, vocês precisam alinhar isso. Então, e aí nisso a gente pode ajudar vocês, né, aqui desse grupo, seja de forma remota, né, seja eventualmente quando a gente puder estar aqui presencialmente, fazer discussões como essa que a gente fez. Quando você vai estar aqui com a gente? A gente opta pelo presencial, né? Presencial é melhor. Presencial. Semanal presencial. Aí eu digo não só eu, acho que tem Flávio, tem Romeu, tem a Claudinha, que hoje até está lá no Encontro Internacional, né, tem um seminário, né, em Foz do Iguaçu, que a Cláudia está lá falando de emprego apoiado. Então tem outras pessoas também, e a gente tinha falado disso, né? Porque eu acho que eu brigo muito com eles lá. A gente tem que, né, trazer outras pessoas para assumirem isso. Porque tem muita gente que, né, tem mais dificuldade e é normal, tudo bem. Mas a gente quer também trazer outras pessoas aqui para discutirem até com outros modelos, porque mesmo dentro do emprego apoiado a gente vai ter jeitos e modelos, né? Eu tenho um jeito que é o meu livro lá de fazer, né? Emprego apoiado, e é o que eu acredito, mas é o que eu batalho. Mas existem outros meios termos de se fazer. Fala. Sedimentar bem essa estrada com o que eu quero dizer? Para que a gente não ultrapasse nem para lá nem para cá, para que a metodologia possa ser feita. Então isso talvez isso é importante a gente saber. Mas isso a gente pode escolher esse pequeno grupo. Esse pequeno grupo é mais fácil, até porque a gente pode pensar nesse pequeno grupo com experiências próximas, né? Que eu acho que a maioria aqui tem, e que aí a gente possa fazer não uma formação, mas ajudar a entender melhor o emprego apoiado, né? Fazer uma discussão aí do emprego apoiado e não uma formação nesse momento, né? Que eu acho que isso talvez seja mais em outro momento, com outra coisa, não só desse modelo. E aí vai alinhando mesmo os conceitos. Mas aí eu acho que a gente pode... Vou ajudar. Agora sim, agora estou vendo. Essa mesa é muito grande. Não, eu só queria dá pra gente ver. Você pensa nesse pequeno grupo, quantas pessoas? Então, vamos pensar, olha, a gente lá, e quando a gente organizou a REA, a gente tinha assim, quanto que era? Umas 7, 8 pessoas, 6, 7, por aí. Umas 7, menos que 10. E a gente pensou um pouco nessa lógica. Então tinha o consultor emprego apoiado mais como autônomo, profissional, tinha da instituição, tinha o pai, né, participando, tinha no início tinha um pessoal da secretaria lá do município, depois acabou se distanciando um pouco, mas no início participou das discussões, até na gestão anterior, esqueci o nome dele, que era até o Rafael Públio, né, não sei se vocês conhecem o Rafael, que é assessor da Mara, e ele participou das discussões e participava das nossas, da rede lá, ajudando, e quando ele trabalhava na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.